E se a cura mais profunda que você precisa não for física, mas sim o perdão? No capítulo 9 de Mateus, Jesus faz algo que choca a todos. Perdoa os pecados de um paralítico antes de curá-lo. Por quê? Neste vídeo, você vai descobrir como o perdão é a chave para a libertação de feridas invisíveis que nos paralisam há anos. Será que você também está carregando algo que precisa ser perdoado ou que precisa perdoar? A resposta pode mudar sua vida. Em Cafarnaum, a aglomeração em torno de Jesus era tão densa que ninguém conseguia cruzar a soleira da porta. No lado de fora, um grupo determinado recusava-se a ser impedido pela multidão. Com esforço, eles abriram caminho à força, carregando um homem paralítico deitado numa maca. A fé destes homens não via obstáculos intranscendíveis, nem mesmo a massa compacta de pessoas que separava o doente do mestre. Quando finalmente conseguiram aproximar-se, Jesus olhou para o paralítico e viu além da imobilidade. Viu uma alma presa. "Coragem, filho", disse ele, com uma autoridade que silenciou o ambiente. "Seus pecados estão perdoados." A declaração ecoou como um desafio direto aos escribas presentes, que em seus corações acusavam-no de blasfêmia. Jesus, conhecendo seus pensamentos, confrontou-os. O que é mais fácil, perdoar pecados ou ordenar que ele ande? Humanamente, ambas as declarações eram igualmente impossíveis. Perdoar pecados era uma prerrogativa exclusiva de Deus, e curar um paralítico era um milagre além de qualquer capacidade humana. Mas Jesus estava revelando que sua autoridade transcendia o visível e o invisível. O perdão dos pecados, embora invisível aos olhos, era, na realidade, a cura mais profunda necessária por aquele homem. Então, num ato que uniu o espiritual ao físico, Jesus declarou: "Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados." E aqui, ele se voltou para o paralítico. "Eu lhe digo, levante-se, tome sua maca e vá para casa." A cena do paralítico em Cafarnaum nos revela uma verdade profunda sobre o perdão. Jesus perdoou primeiro, curou depois. Não foi coincidência. Ele sabia que aquele homem carregava feridas invisíveis mais profundas que sua paralisia física. O peso da culpa, da vergonha, do auto-recriminação. Quando declarou, "Seus pecados estão perdoados", Jesus estava liberando não apenas o paralítico, mas ensinando a nós que o perdão é a cura mais fundamental que existe. Assim como aquele homem precisava ser liberto de suas correntes internas antes de andar novamente, nós também precisamos aprender que perdoar é mais sobre nossa própria libertação do que sobre a pessoa que nos machucou. Quando nos recusamos a perdoar, nos tornamos prisioneiros de nossa própria amargura, carregando um peso que paralisa nosso crescimento emocional e espiritual. O perdão não é um favor que fazemos ao outro, é um presente que damos a nós mesmos, uma chave que nos liberta para tomar nossa maca e andar em direção a uma vida plena e restaurada. Jesus nos mostra que só quando perdoamos verdadeiramente é que experimentamos a cura completa de nossas feridas mais profundas. A multidão, testemunha ocular deste evento extraordinário, reagiu com temor reverente. Eles não glorificaram a Jesus diretamente, mas sim a Deus, que dera tal poder aos homens. Reconheceram que algo divino estava operando através daquele homem, embora ainda não compreendessem plenamente que ele era o próprio Deus encarnado, exercendo seu poder na terra. Este milagre serviu como um marco revelador. Jesus demonstrava que sua missão era integral, trazer cura tanto para a alma quanto para o corpo, restaurando o ser humano em sua totalidade. Mas Jesus não parou ali. Seu olhar logo se voltou para a mesa de cobrança de impostos, onde Mateus, um homem cujo nome era sinônimo de colaboração com o opressor, trabalhava. Com apenas 2 palavras: "Siga-me." Jesus não apenas chamou um discípulo, mas redimiu uma vida inteira. A resposta de Mateus foi imediata. Ele se levantou e o seguiu. A celebração que se seguiu não ocorreu em um lugar sagrado, mas em sua própria casa, entre colegas publicanos e pessoas marginalizadas.
Os fariseus, observando de longe, questionaram os discípulos sobre tal convivência. A resposta de Jesus foi um golpe direto em sua lógica religiosa. Não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Vão e aprendam o significado de misericórdia quero, não sacrifícios. Ele deixou claro, veio para os que reconhecem sua necessidade, não para os que se julgam completos. Este novo caminho era tão disruptivo que até os discípulos de João Batista se viram confusos. Eles jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. Com a sensibilidade de quem explicava uma nova realidade, Jesus usou a imagem de um casamento. Os amigos do noivo podem estar tristes enquanto o noivo está com eles. Sua presença era motivo de alegria, mas ele sabia que dias de lhe ser tirados chegariam. E então, com duas metáforas memoráveis, ilustrou a incompatibilidade entre o velho e o novo. Ninguém remenda roupa velha com pano novo e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Seu evangelho era vibrante e expansivo demais para caber nas estruturas rígidas do tradicionalismo. A sequência de eventos que se seguiu mostrou seu poder sobre as mais profundas necessidades humanas. Um líder religioso, desesperado, suplicou: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e viverá." A caminho da casa, uma mulher que há 12 anos padecia em silêncio tocou a barra de sua veste, crendo que isso a curaria. Jesus sentiu que poder havia saído dele. "Quem tocou em mim?" perguntou. Ela, tremendo, admitiu. "Filha, tua fé te salvou", disse ele, e ela foi curada na mesma hora. Ao chegar à casa do líder, o pranto já dominava o ambiente. "Afastem-se", ordenou Jesus. "A menina não morreu, ela dorme." O riso de escárnio tomou conta dos presentes, mas ele, após expulsá-los, tomou a mão da menina e ela se levantou, restaurada à vida. A jornada de Jesus continuou com 2 cegos clamando por compaixão. Em um momento reservado, ele lhes perguntou: "Vocês creem que posso fazer isso?" Ao responderem: "Sim, Senhor", ele tocou seus olhos. "Que lhes seja feito segundo a fé de vocês." E eles enxergaram. Olhando para Mateus 9, observamos uma sequência de curas e entendemos que o maior milagre não é apenas a cura do corpo, mas o perdão que restaura a alma. Jesus mostrou que o perdão abre portas para uma vida nova, cheia de propósito e esperança. Se essa mensagem tocou seu coração e te fez repensar o poder do perdão, deixe seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença na sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte o sininho porque toda semana nós trazemos reflexões bíblicas que vão transformar sua perspectiva sobre fé, relacionamentos e propósito.